você! Hoje eu vou responder as perguntas que recebi por mensagens e e-mails. Como me pediram, eu vou manter o anonimato das pessoas. Várias perguntas tratavam sobre as mesmas dúvidas, então eu vou apenas responder. Vou falar um pouco em como estão as relações dentro de casa. Relação pais e filhos pequenos. Esta quarentena aproximou os membros de uma família mais do que as férias. Tempos enormes são compartilhados por adultos e crianças, fazendo atividades uns ao lado dos outros. Partindo desse pressuposto, verificamos que o fator menos positivo é o da falta de paciência e cobrança sobre os pimpolhos. Os meninos têm muita energia e precisam gastá-la de alguma maneira. Já os adultos, além de estarem passando por um período longo sem sair, tem uma grande parcela deles executando os seus serviços dentro de casa. Aí a mistura não dá bom não. Estresse e broncas para todo lado, nervos à flor da pele e um grande desejo de que as aulas voltem logo. Então, como sobreviver? Uma sugestão é replicar a rotina perdida. Estipule um período para o café da manhã, lanches, almoço e jantar. Se os meninos iam para a aula cedo, por exemplo, siga os horários anteriores. Se eles já estiverem fazendo aulas online, demonstre que eles precisam respeitar as regras como era no curso presencial. Isso certamente vai dar uma folga para os pais e ocupar os meninos. Depois, crie atividades divertidas e, se possível, acrescente a limpeza e a organização após as brincadeiras. Para acalmar as coisas, uma boa leitura ou contar uma história ajuda a aproximá-los da hora de dormir. Evite deixá-los utilizando videogames ou jogos com tablet e celulares. Isso pode parecer uma saída para eles darem uma folga, mas as consequências negativas não valem a pena. Aliás, já respondendo uma outra pergunta, como diminuir o vício de utilização de aparelhos eletrônicos? Todas as dicas anteriores são válidas, principalmente a criação de atividades que exigem concentração e habilidades manuais. E os casais? Vamos falar um pouco sobre o relacionamento entre adultos. O sonho por uma segunda lua de mel se materializou sem planejamento. E aí surgiu o entrevero. O que só acontecia de vez em quando virou regra. Uma quarentena interminável se arrastando e carregando junto todos os assuntos mal resolvidos que os relacionamentos amargam. Aquela vontade de ter mais tempo para passar em casa e as dezenas de vezes em que o companheiro ou a companheira disseram que adorariam passar mais tempo juntos da sua alma gêmea, trouxe tédio e desequilíbrio. Brigas se tornaram frequentes e tá tudo desandando. Aquele vale night para encontrar as amigas ou o futebol de quarta-feira. As escapulidas que muitas vezes salvaram o casal de uma briga. Claro, para quem precisa disso. Deram uma pausa sem aviso prévio. E aí, onde se canaliza o estresse? As estatísticas demonstraram que a violência dentro de casa aumentou. O papo não tá lá muito legal não. Então, vamos dar um jeito nisso antes que seja tarde. Explore o tempo livre de vocês para um ajudar o outro na arrumação da casa e façam um jantarzinho juntos. Cozinhar é uma grande alquimia. Estejam abertos para conversas sobre tudo que incomoda. Empatia é a chave. Coloque-se no lugar do outro e tenha compaixão. Valorizar todos os momentos felizes. Elogie as qualidades e ações das quais foram desencadeados instantes de paz, harmonia e companheirismo. Revejam juntos o álbum de fotografias. Nele estão momentos importantes da vida de vocês. Sejam gentis com o outro e façam surpresas. Elas revigoram o amor e ajudam a trazer equilíbrio. E agora eu vou lembrar uma coisa que tem sido deixada ainda mais de lado nesse isolamento: o respeito ao indivíduo. Como estamos ficando lado a lado praticamente o dia todo, queremos falar ou fazer coisas com o outro o tempo todo. Precisamos deixar que o nosso benzinho tenha um instante para ele. Um momento para que seja apenas de paz e solitude.
Em nossa vida normal, também sentimos necessidade de ficar sozinho às vezes. Então, quando ouvir uma plaquinha de não perturbe estampada na fisionomia do outro, mantenha distância. Recebi um e-mail dizendo que a mãe de uma pessoa não quer fazer as coisas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Anda deprimida, triste, teimosa e por aí vai. Ela pergunta como deixar a vida de mames melhor. E para quem veio da metade do século passado, o que podemos fazer? Então, temos primeiro que conceituar idoso. Este ser humano, que já deixou a linha da meia-idade para trás, é quem mais tem sido afetado por essa pandemia. Se não bastasse a fragilidade que atinge muitos idosos, tem que esta doença se mostra ainda de forma mais agressiva nessas pessoas. E pelo que tenho conversado com pacientes ou conhecidos, as questões que são mais complicadas de resolver envolvem a mudança de hábitos nessa altura da vida. Os grupos de encontro, aulinhas para manter a memória ativa, passeios, viagens, aulas de dança, caminhadas, os encontros com familiares e as brincadeiras com os netinhos foram totalmente suspensas. Até as idas a banco ou consultas médicas, que nessa idade vira diversão, viraram risco total. E nessa ciranda aparecem o nervosismo e a incerteza. E agora que os governantes estão abrindo a porteira, aparece o medo. A horizontalidade colocou todos em casa e com a verticalização que mantém apenas idosos e crianças, o risco aparece quando o povo que foi liberado volta da rua e entra em contato com quem não saiu. Isso amplia a sensação de que está tudo perdido e faz os nossos velhinhos ficarem preocupados. Mas a volta ao normal, se é que podemos dizer isso, está distante e, para falar minha opinião, não viveremos o passado. Vão ser novos tempos e várias mudanças de agora vão passar a ser o nosso cotidiano. Portanto, devemos agir com os idosos assim como fazemos com as crianças. Temos que ter paciência e criatividade. Se vocês gostarem de jogos, divirtam-se juntos. Compre livros de palavras cruzadas, caça-palavras ou sudoku. Imponha desafios e não deixe que eles convivam muito com os jornais e noticiários. Isso só aumenta a depressão e a ansiedade. Mantenha condições de higiene rígidas. Lembrem-se que ao saírem vocês podem ter se tornado um transmissor. Ao menor sinal de sintomas suspeitos, criem uma zona de distanciamento dos idosos. Afetividade não significa contato físico. Conte como foi o seu dia e as experiências vividas na rua. Isso trará pertencimento para quem não sai. Inclua sempre o idoso em suas discussões e peça a opinião dele. Mesmo que você não faça o que foi sugerido, só o fato de incluí-lo vai fazê-lo feliz. Dê tarefas simples para que ele se sinta útil. Ensine-o a manusear os meios digitais. Eles vão se divertir em videoconferência com amigos, parentes e principalmente com os netinhos. Dê responsabilidades, como por exemplo, saber a hora de tomar os seus remédios. Isso o mantém ocupado. Enfim, cuide da cabecinha deles para não ter que conviver com algo muito pior. E as dicas para aqueles que estão trabalhando em atividades essenciais ou para os que vão voltar ao trabalho? Como vencer o medo? Bom, o medo é um sentimento que surge a partir da ameaça à vida. Ele faz a gente encontrar um caminho para sairmos da melhor forma das situações perigosas. Não importa se ela reflete a realidade ou não. Para Jung, tudo aquilo que causa efeito é real. Geralmente o medo provoca uma resposta automática, um reflexo que costuma ser rápido para que a gente se proteja e não sofra as consequências negativas, principalmente quando a situação é muito grave. No caso da Covid-19, o medo nos faz seguir as recomendações de especialistas e órgãos de saúde para prevenir as doenças e evitar que ela se espalhe ainda mais. Mas o que precisamos ficar atentos é para que essa tensão não crie a oportunidade para outras doenças.
os efeitos do medo no organismo são desastrosos. Ele reage de maneira exagerada e coloca todo o corpo em estado de alerta, o que é bom para alguns momentos da vida. Mas no caso de uma situação como essa, os efeitos são o aumento dos níveis de ansiedade e estresse em pessoas saudáveis e intensifica os sintomas daqueles que já possuem diagnóstico. Segundo um artigo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, em momentos de pandemia, o medo é crônico, o que faz o perigo parecer muitas vezes maior do que de fato é. Torna-se nocivo e pode ser o gatilho para problemas de saúde físico e mental. Para aqueles que estão trabalhando desde o início da pandemia, primeiramente quero transmitir a minha gratidão por manterem os serviços essenciais à população. É um desafio dar dicas para essa classe de profissionais, mas vamos lá. Psicologicamente falando, a dica é resiliência. Não existem poções mágicas que façam todos os efeitos da pandemia simplesmente desaparecerem. Bem que seria bom, né? Independente da área de trabalho, um perigo maior que a Covid-19 é se acostumar com ela. Pode ser na área médica, policial, jornalística ou qualquer outra que faça parte das atividades essenciais. E, consequentemente, acharmos que estamos imunes. Vivenciamos alterações na rotina há algum tempo e todos os cuidados permitiram que chegássemos até aqui. Por isso, é muito importante que a gente mantenha o mantra só por hoje, seguindo rotinas orientadas pela OMS. E até que toda essa confusão termine, você continuará fazendo o seu trabalho e ainda se protegendo. E se a sua força interior começar a oscilar, procure ajuda profissional. Existem muitos terapeutas, psicólogos, psiquiatras preparados para te atender. Agora, já para aquelas que estarão voltando às suas rotinas, a dica é a seguinte: mantenha seu corpo e a sua mente protegidos. Segundo aquele estudo da Revista de Psiquiatria, durante epidemias, o número de pessoas que desenvolvem distúrbios psíquicos tende a ser maior do que as que são afetadas pelo processo infeccioso. Vão aqui algumas sugestões. Mantenha atividades prazerosas na sua rotina. Por exemplo, se você gosta de andar de bicicleta, retome esse hábito. Claro que tomando todos os cuidados recomendados. E além de fazer bem para o seu corpo, através da atividade física, também irá proteger a sua mente. Pratique a respiração consciente. Inspire contando até 5 e expire contando até 5. Esse exercício desacelera os seus batimentos cardíacos e ajuda a te acalmar. Escute músicas suaves e que tenham uma frequência vibratória elevada, como por exemplo música clássica ou então New Age. Leia livros que ampliem a sua criatividade. Exercitar a mente faz parte da elevação da consciência. E agora a dica mais bacana: escreva uma carta para o medo. Materializar o sentimento é super útil para a superação de qualquer alteração psicológica que você tenha. A materialização do seu medo em uma carta te mostra o verdadeiro tamanho daquilo que você teme. No final, você verá que ele é bem pequenininho. Espero ter respondido a todos e tenho o maior prazer em receber mais dúvidas e sugestões para os nossos novos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Clique no sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos e dê o seu like. É muito importante fazer isso para a manutenção do canal. Cuide bem de você. Um beijo e até a próxima!